retomando, né, o princípio da continuidade da relação de emprego é para que os contratos de trabalho não sejam efêmeros, não nasçam e morram, por esta questão de que o empregado precisa manter a sua subsistência. Então, os contratos de trabalho, ou melhor, de emprego, eles são para perdurarem no tempo, porque eles são de trato sucessivo, eles não são instantâneos. Tá? Próximo princípio do direito do trabalho é o princípio da irrenunciabilidade de direitos, ou princípio da indisponibilidade dos direitos. Significa que o empregado ele não pode renunciar os direitos trabalhistas, ou seja, os direitos que estão impostos na lei. Então, o empregado não pode ser obrigado, ou até pode, né, mas não tem validade nenhuma porque isso é nulo, assinar, né, um termo dizendo que ele não quer férias, que ele não quer 13º, que ele não quer fundo de garantia, que ele não quer receber horas extras, porque isso não tem validade, certo? Pelo princípio da irrenunciabilidade de direitos. Aí, nós tivemos algumas questões doutrinárias, no sentido de que se o empregado, por exemplo, foi despedido sem justa causa, não recebeu suas parcelas rescisórias, e fazendo o termo, né, de rescisão no contrato de trabalho dele, ele tem direito a receber de parcelas rescisórias 25 mil reais. Ele entra com uma ação pelo rito sumaríssimo, que é o mais célere, para receber isso, porque ele está precisando, e no dia da audiência ele faz um acordo no seguinte sentido: ele concorda em receber 15 mil reais em 15 parcelas de R$1.000. Vocês acham que isso aí é renúncia de direitos ou não? Isso é dispor de direitos ou não? Enquanto vocês pensam, eu já dou a resposta, tá? Isso ficou sedimentado na doutrina e jurisprudencialmente, que isso não é dispor ou renunciar direitos, que isso significa transação, ou seja, estão transigindo perante o juiz. E agora, pela nova CLT, nós temos aí uma nova modalidade, que é o acordo feito entre empregado e empregador para pôr fim ao pacto laboral. É uma das novas formas de extinção do contrato de trabalho, que não é matéria dessa disciplina, é matéria de Direito do Trabalho 2, que nós veremos mais lá na frente. Então, se vocês fizerem judicialmente, é possível. Extrajudicialmente, hoje já é possível. Se vocês pegarem livros mais antigos aí de Direito do Trabalho, vão dizer que não era possível fazer o acordo extrajudicial. Hoje já é possível, desde que esse acordo extrajudicial seja homologado judicialmente. Empregado tem que ter um procurador e o empregador procurador diferente, certo? E o juiz, em audiência, vai avaliar se é possível ou não homologar esse acordo extrajudicial em que o empregado abra mão de seus direitos. Posso antecipar para vocês que na jurisprudência dominante só estão homologando acordos extrajudiciais quando há renúncia mútua, tanto do empregado quanto do empregador, ou quando há vantagens mútuas. Por exemplo, o empregado abre mão de uma coisa, mas o empregador mantém, por exemplo, o plano de saúde dele por mais 1 ano, 2, depois do pacto, da ruptura do pacto laboral. Aí já estão, né, alguns juízes homologando essa questão. Depois, nós temos o princípio da primazia da realidade, ou o princípio do contrato-realidade, aonde o juiz vai levar mais em consideração o que efetivamente ocorreu, ou seja, os fatos se sobrepõem aos documentos. Exemplo, anotação da carteira do trabalho. Lá na carteira do trabalho, vocês podem anotar a função e vocês podem anotar, vocês podem, não devem, né? Anotar a função e anotar o salário. Mas o empregado pode receber, além do salário anotado na carteira, ele pode receber um salário por fora. Então, ele pode entrar com uma ação trabalhista, pedindo que esse salário pago por fora seja anotado na carteira, ou seja, uma retificação na carteira do Trabalho e Previdência Social, vulgarmente conhecida como CTPS.
E ele vai provar isso através do quê? Se ele assinou o recibo, se está anotado na carteira. Mas a súmula 12 do TST diz que as anotações na carteira do trabalho gera presunção juris tantum. Significa que gera uma presunção relativa. Ou melhor, que cabe prova em contrário. Não gera presunção jure et jure, que é aquela que não cabe prova em contrário. Então, a anotação na carteira, segundo a súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho, gera presunção juris tantum, ou seja, cabe prova em contrário. Então, vocês vão provar através de testemunha ou através, né, de depósitos bancários que havia o pagamento por fora, além daquele salário, né, que consta na carteira e aquele que era efetivamente, né, anotado e estão nos contra-cheques, nos recibos de salário, certo? Então, a questão da função, eu posso ser contratada por uma função e desempenhar outra. Então, eu posso entrar com ação trabalhista e pedir desvio de função, acúmulo de função, equiparação salarial, que são 3 coisas diferentes, que mais tarde lá eu vou explicar para vocês, certo? No final do semestre. Muito bem. E nós temos alguns outros princípios que alguns autores trazem, né? Como sendo o princípio do direito do trabalho, mas que eu entendo que não seria somente do direito do trabalho, eu acho que seria, eu acho não, né? Eu tenho certeza que seria os princípios gerais dos contratos propriamente ditos, que não é só do direito do trabalho, que é o princípio da boa-fé, que está lá no artigo 422 do Código Civil, ou seja, nós partimos da premissa que o homem age de boa-fé. A exceção à regra é que o homem age de má-fé. Então, significa dizer que o homem teria que provar a má-fé do seu opositor.